Fala rapaziada, começando mais uma aula aqui, Matemática 2, continuando o conteúdo de triângulo retângulo. A gente já viu algumas relações métricas, fizemos lá aquelas relações de semelhança de triângulo e tudo mais, projeção de cateto, não sei o que lá. A gente viu também o mais importante, né, que é o Teorema de Pitágoras. E agora a gente vai ver mais algumas relações, tá? Umas relações importantes que acontecem no triângulo retângulo, continuando esse conteúdo aí. E aí depois, na próxima aula, a gente faz uns exercícios. Vamos lá. Então agora a gente vai ver as relações trigonométricas, que a gente trigo aí, né, de três lados do triângulo, e métricas a gente vai ter aí de medidas, tá? Então algumas relações aí que vão acontecer no triângulo retângulo. A gente tem nosso triângulo retângulo, onde a gente chama aqui, no caso, né, o A é a nossa hipotenusa, B e C são os catetos, tá? Lembrando que a hipotenusa vai ser o lado que é oposto ao ângulo de 90 graus e os catetos são esses lados que estão colados no ângulo de 90 graus. A gente fala que eles são adjacentes ao ângulo de 90 graus. E aí, relações trigonométricas, a gente viu lá que relação é alguma fórmula que a gente estabelece e a gente vai ter aqui, a gente vai chamar de seno, quando a gente fizer o cateto oposto dividido pela hipotenusa. A gente vai chamar de cosseno, o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E a gente vai chamar de tangente, tangente o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Tá? Então, ou seja, seno, o que é o seno? Seno é uma divisão, tá? É um número, seno é um número, quando você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Mas é cateto oposto, oposto a quem? Cateto adjacente, adjacente a quem? E aí a gente vai ter, pegando o exemplo aqui do nosso ângulo beta, tá? Eu vou ter que o seno de beta é o cateto oposto ao beta sobre a hipotenusa do triângulo onde o beta se encontra. Então o beta está aqui nesse triângulo retângulo aqui. Onde que é a hipotenusa? A hipotenusa é fixa, sempre a hipotenusa é isso aqui, o A. Tá? Só que o B ele pode ser um cateto oposto, ele é oposto ao ângulo beta. Se eu estivesse falando desse ângulo aqui, vou chamar esse ângulo aqui de gama, este ângulo aqui, o cateto oposto seria qual? Seria o C. Então, seno de gama seria C sobre A. Ok? Então, depende de qual ângulo você está escolhendo aí. Então, o seno é o cateto oposto, então o cateto B, né, o cateto oposto ao ângulo beta, qual que é o cateto oposto ao ângulo beta? É o cateto B sobre a hipotenusa. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, o cosseno de beta é o cateto adjacente C, que está grudado aqui, sobre a hipotenusa. E a tangente vai ser só sobre catetos, esquece a hipotenusa. Então, é cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Então, aqui a gente estabelece seno, cosseno e tangente. Beleza? Ok. E aí, a gente tem algumas medidas nos nossos triângulos que são notáveis. Notáveis, o que são notáveis? São que valem a nossa atenção, ok? Que sempre acontece, tá? Que é diferente. Vale a pena a gente olhar para elas, tá? Porque elas têm algumas coisas especiais. Vamos lá. Quando a gente tem a diagonal de um quadrado, o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, adicionando Pitágoras, você coloca a diagonal aqui do quadrado, isso aqui é um triângulo retângulo, isso aqui é um triângulo retângulo, e aí você tem que a ao quadrado mais a ao quadrado é igual a d ao quadrado, dessa forma a gente descobre que d ao quadrado é igual a 2a ao quadrado, e aí d é a raiz de 2, ou seja, sempre que você tiver um triângulo que tem os lados aqui, ó, lados não, os ângulos. O que é isso aqui? Quanto mede cada ângulo aqui? Ó? Lembrando, é um triângulo isósceles, tá? Então, aqui eu tenho 90 graus, falta 90 graus para 180. Como é isósceles, esses dois são iguais, então aqui mede 45. Então aqui é 45 graus, aqui é 45 graus. Outro jeito de ver isso aqui também é que se aqui é 90 graus, o ângulo do quadrado é 90 graus, aqui a metade vai dar 45 graus, tá? Então, aqui a gente tem um triângulo que é notável aqui. Você tem um triângulo isósceles, 45 graus, retângulo. A gente tem esse tipo de medida aqui sempre para o nosso triângulo. Dependendo do tanto que for sua base,
o seu A vai ser diferente, beleza? Já já a gente vê isso aqui, vocês vão entender onde eu quero chegar. Outra medida notável que a gente tem é do triângulo equilátero. Se a gente traçar, lembrando que é um triângulo equilátero, né? Triângulo que tem todos os lados iguais, todos os lados congruentes. E aí a gente pega aqui, vamos traçar uma altura aqui, tá? E aí, traçando essa altura, o que a gente sabe do triângulo equilátero primeiro? Todos os ângulos medem 60 graus, beleza? Tracei minha altura aqui, esse ângulo mede 90, esse aqui mede 60, então esse aqui só pode medir 30. Então a gente tem um triângulo que tem 90, 60 e 30, ou seja, a gente tem um triângulo retângulo, que é o que a gente está lidando, só que aí os ângulos dele é de 90, 60 e 30. E a gente tem uma altura, uma certa altura, a gente sabe a medida desse lado. Qual que é a medida desse lado? É a metade do lado do triângulo equilátero inteiro. Então é A sobre 2, esse aqui é o nosso A, esse aqui é o nosso H. A gente consegue estabelecer algumas relações aqui e descobrir que o H é isso aqui, tá? Só fazendo Pitágoras. H ao quadrado mais A sobre 2 ao quadrado é igual a A ao quadrado, tá? Hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos. E aí a gente tem A ao quadrado, desenvolvendo aqui, né? Vai ficar ao quadrado, o 2 vai virar 4. E aí a gente vai ter isso daqui, tirando a raiz dos dois lados, o A vai sair. Então o A fica para cá, a raiz de 3 fica dentro da raiz, e o 4, a raiz de 4 é 2. Tá? Então eu sei o valor da altura. Por que eu estou fazendo tudo isso? Bom, aqui eu consegui estabelecer lados para triângulos específicos, um triângulo que tem 90 graus, 60 e 30, e consegui estabelecer lados específicos para um triângulo que tem ângulos de 45 graus e um de 90. Consegui estabelecer alguma relação aí, tá? Dessa forma, eu consigo dizer que eu tenho alguns ângulos que são notáveis também, tá? Esses ângulos são notáveis. Eu só peguei o desenho que a gente tinha antes e transportei para cá. A gente descobriu que a diagonal do quadrado sempre vai ser a raiz de 2. Isso aqui sai por Pitágoras, tá? E aí a gente consegue estabelecer uma coisinha aqui. Quanto que é o seno de 45? Vamos olhar aqui então 45 graus. O que é o seno? O seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vou colocar cateto oposto A sobre a hipotenusa A sobre a raiz de 2. O que eu consigo fazer aqui? Eu consigo cortar os A's. Isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 2. Só que isso aqui, a raiz de 2 aqui, como eu já expliquei lá, é bom a gente racionalizar. Por que a gente vai racionalizar? Para a gente poder dividir por uma coisa inteira. Porque a gente dividir por raiz de 2 é estranho, porque a raiz de 2 é um número irracional. Então você vai dividir em raiz de 2 partes, em partes que não são inteiras. Fica esquisito. Então vamos deixar esse número aqui embaixo inteiro, para a gente poder dividir em tantas partes certinho. Como que faz para racionalizar? Multiplica em cima e embaixo pela minha raiz, que ela vai sumir. Multiplicando em cima e embaixo por raiz de 2 vezes raiz de 2 pela definição de raiz, ou seja, o que é raiz de 2? Eu vou encontrar um número que ele vezes ele dá 2. Agora, isso aqui então é esse certo número. Esse certo número vezes esse certo número dá 2, porque é exatamente isso que a raiz está falando. Então aqui eu vou ter raiz de 2 vezes a raiz de 2, que dá 2, então embaixo vai dar raiz de 2, e em cima vai dar, embaixo vai dar 2, e em cima vai dar raiz de 2. Então eu sei que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Sempre o seno de 45 graus vai ser raiz de 2 sobre 2, pela definição que a gente tem aqui. Não importa quanto meça os seus lados, tá? Por quê? Porque sempre você vai ter triângulos semelhantes. Você pode pegar um triângulo bem grandão, que seja semelhante a esse, ou seja, tenha os ângulos de 45, que o seu cateto oposto, em relação à sua hipotenusa, vai formar exatamente essa razão aqui. Então, sempre que você tiver um seno de 45 graus, você vai ter esse número aqui. Então, seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Beleza? E aí, a gente consegue descobrir todos os outros, tá? Porque a gente tem um ângulo e a gente tem catetos opostos e adjacentes. Então, a gente consegue descobrir o cosseno de 45. O cosseno de 45 é A sobre a raiz de 2. Por quê? Porque o cateto oposto e o cateto adjacente, nesse caso, são iguais. Então, aqui eu peguei o cateto oposto, que é esse aqui, ó. Tô trabalhando com esse ângulo aqui, tá? O cateto oposto dele é o A.
A hipotenusa é a raiz de 2. O cateto adjacente dele também é A, porque a gente está com um triângulo isósceles. A também sobre a hipotenusa, a raiz de 2. A gente já sabe quanto que vai dar. Vai dar que o cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2, ou seja, o cosseno de 45 e o seno de 45 são iguais, raiz de 2 sobre 2. Tangente de 45, o que é a nossa tangente? Tangente é eu pegar o cateto oposto e dividir pelo adjacente. Então, no caso aqui, eu tenho o cateto oposto A, oposto é o A, adjacente é o A também. Então, cortando aqui vai dar 1. Então, a tangente de 45 é 1. Então, sempre que eu tiver um ângulo de 45 num triângulo retângulo, o lado oposto a ele vai ser congruente ao lado adjacente a esse ângulo. Tá bom? E aí, a gente consegue pegar lá do outro caso, do triângulo equilátero, a gente consegue fazer as mesmas relações. A gente tem ângulos e a gente tem todos os lados. Eu sei quanto mede esse lado aqui, eu sei quanto mede esse lado aqui, eu sei quanto mede esse lado aqui. Então aqui, vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Seno de 30, então eu vou pegar o meu 30 graus. O que é o seno de 30? É o lado oposto sobre a hipotenusa. Quem que é a hipotenusa aqui? A hipotenusa é o A. Ó, estou trabalhando com esse triângulo retângulo aqui. Então, seno de 30 é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, é A sobre 2 dividido por A. Então, esse 2 aqui e esse A vão se juntar, porque eles estão juntos aqui. Aqui está como se fosse um sobre 1. Então, o que está por dentro se junta, o que está por fora se junta. Então, o 2 com A vai se juntar. A sobre 2A. E a gente vai ter, cortando aí, meio. Então, eu posso dizer que o seno de 30 é meio. E faz todo sentido. Eu tenho A raiz de 2 e A. Ou seja, a hipotenusa é o dobro do meu cateto oposto. Ou o cateto oposto é a metade da hipotenusa. Como você pode ver, cateto oposto sobre a hipotenusa. Metade. Essa é a nossa relação. Então, seno de 30 graus, meio. 1 sobre 2. Cosseno de 30. Cosseno de 30, vamos pegar aqui. Então, agora a gente vai ver o cateto adjacente. Então, A raiz de 3 sobre 2 sobre a hipotenusa A. Eu vou ficar dessa forma aqui. Então, do mesmo jeito, esses dois aqui vão se juntar. Aqui tem 1 e esses dois aqui vão se juntar. E aí vai ficar A raiz de 3 sobre 2A. Vou arrancar esse A daqui, vou arrancar esse A daqui. Raiz de 3 sobre 2. Então, o cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Beleza? E tangente de 30, a gente vai ter isso daqui. Cateto oposto a raiz de 2 sobre cateto adjacente a raiz de 3 sobre 2. E aí a mesma coisa aqui vai ficar mais claro. A gente divide, a gente junta esses daqui e junta esses daqui. Então, em cima vai ficar 2A e embaixo vai ficar 2A raiz de 3. E a gente consegue cortar 2A, 2A, e isso vai ter 1 sobre a raiz de 3, e a gente vai ter que racionalizar, assim como a gente fez lá no outro caso. Então a gente vai multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo, vai aparecer 3 embaixo e raiz de 3 em cima. Então eu tenho aqui a tangente de 30 graus é raiz de 3 sobre 3. Tá bom? Então quando eu tenho a tangente de 30, eu tenho raiz de 3 sobre 3, e no ângulo de 30 graus eu tenho seno, cosseno e tangente notáveis, tá? Só que a gente tem o de 30 graus, a gente tem nesse triângulo também o de 60. Então vamos analisar o de 60 também. Então, seno de 60 graus, cateto oposto sobre a hipotenusa, A raiz de 3 sobre 2 sobre A. A gente já fez essa conta, inclusive. Foi o cosseno de 30, tá? E aí, a gente vai multiplicar todo mundo aqui, vai ficar assim, A dividiu raiz de 3 sobre 2. Então, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cosseno de 60, A adjacente sobre a hipotenusa, A sobre 2 dividido por A, vai ficar que é A sobre 2A, meio. Cosseno de 60 graus é meio. E também a tangente de 60 graus, cateto oposto sobre cateto adjacente, multiplico aqui, vou ter 2A sobre 2A, corta, 3, raiz de 3, então a tangente de 60 eu tenho como sendo raiz de 3, beleza? Vamos lá. Ou seja, o que a gente percebeu aqui? A gente percebeu que quando a gente tem seno, cosseno e tangente dos ângulos 30, 45
e 60, a gente tem ângulos que são, essas razões serão notáveis, tá? Dessa forma, então, a gente vai ter uma tabelinha que a gente vai mostrar aqui, que eu vou mostrar para vocês, que é essa daqui, tá? Essa tabelinha. Então, aqui a gente tem que o seno de 30 é meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, seno de 60 graus, raiz de 3 sobre 2, a gente tem essa tabela que, agora que você já sabe como que a gente chega em tudo isso, a gente pode fazer dessa tabela para a gente poder decorar o nosso seno de 30, seno de 45, seno de 60. Beleza? Como que a gente faz para decorar o seno de 30, o seno de 45, de 60, cosseno e tangente? Tem uma musiquinha para a gente poder completar essa tabela. Então vamos lá. Você conhece aquela musiquinha de Natal? Né? Você conhece aquela musiquinha que fala é Natal, é Natal. Você conhece. Então, seguindo esse ritmo aí, a gente vai completar essa tabela. Bem rápido, bem fácil. São as musiquinhas mais famosas aí da matemática. Vamos lá. Então, a gente tem, começando, organizando dessa forma aqui, tá? Então, as nossas relações trigonométricas vão ficar aqui, em pé, formando as linhas. E os ângulos vão ficar aqui, deitados, formando as colunas. Tá? Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60 em ordem crescente, tá bom? Então, começando pelo seno, a gente vai seguir nessa ordem aqui. Bom, vocês vão ver com a animaçãozinha. Então, seno de 30, de 45, 60, vamos lá. Então, a gente vai lá, seguindo a musiquinha do Natal, hein? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. E aí se liga, você põe a raiz no 3 e no 2. E a tangente é diferente, veja só, você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Então essa é a nossa musiquinha do Natal, que ainda falta muito tempo para o Natal, mas é isso aí. Então fica com a musiquinha, que aí a gente vai poder decorar. Isso aqui vai ser muito útil para a gente durante aí, né, o decorrer aí do ano para fazer alguns exercícios aí. Então, decora essa musiquinha. Tá? Infelizmente a gente não está aí numa sala de aula para poder fazer um coro bem legal, todo mundo cantando, mas espero que você decore aí essa tabelinha, que vai ser muito importante saber o seno, cosseno, tangente de todos esses 3 ângulos, tá? E você não precisa decorar, nossa, seno de 30 até hoje eu não sei, mas eu penso nessa tabela e memorizo não, eu refaço a tabela sempre que eu preciso do seno, cosseno e da tangente dos meus ângulos, tá? Eu não sei até hoje, não decorei, tá? Mas eu sei a musiquinha. Qualquer coisa, eu dou a musiquinha e tudo bem. Sei de onde vem, você sabe agora de onde vem, e aí podemos fazer tudo. Bom, por hoje é só então, pessoal. Rapidinho isso aí. Amanhã a gente, na verdade, vai ter mais um negocinho para ver, mas é rapidinho, coisa rápida. E aí a gente parte com os exercícios e a gente faz umas 2, 3 aulas de exercícios aí para fixar esse assunto. Talvez a gente prossiga alguns exercícios mais elaborados, vão precisar de alguns outros conteúdos, mas por enquanto só isso, beleza? Bem levinho, bem rapidinho, para a gente poder ter uma aula mais rápida, não pesar tanto assim, tá? O momento está meio complicado, beleza? Por hoje então, valeu, muito obrigado pela atenção, estudem, tá? Tentem estudar, se você pode, fique em casa, lave bem as mãos, sempre que você ousar sair de casa, cuide das pessoas aí ao seu redor e cuide de você mesmo, beleza? Muito obrigado aí, valeu, falou!